Olá, tudo bem? Esse daqui é o conteúdo da recuperação, tá, Sara? Então, nós aprendemos aí ao longo do ano sobre o clima predominante no Brasil. Então, nós temos clima equatorial, semiárido, tropical, tropical úmido, tropical de altitude, subtropical. O clima predominante, o que maior tem no Brasil, tá? De maior expressão, é o clima tropical. Então, a maior parte dos estados, a maior parte das regiões brasileiras é composto pelo clima tropical. Quais são as características do clima tropical? 2 estações do ano. 6 meses de calor e muitas chuvas, e os outros 6 meses menos quente e seco. Tá? Não é inverno, nem outono, menos quente e seco. Essas são as 2 estações predominantes do clima tropical, que é composto da maior parte dos estados do Brasil. Economia histórica. Sobre a economia histórica, nós aprendemos sobre o Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? Era uma exclusividade comercial que o Brasil, colônia, tinha que ter com Portugal, sua metrópole dominadora. Então, Portugal, ele extraía recursos, Brasil também exportava recursos para Portugal. Brasil só poderia comercializar com Portugal, com ninguém mais. Brasil, um exemplo, vendia madeira para Portugal e depois Portugal vendia a mesa pronta já para o Brasil. Ah, mas e se a Inglaterra quisesse comprar nossa madeira a um preço muito mais caro, trazendo mais lucro? Não poderia. O Brasil só poderia vender para Portugal. Ah, e se a Espanha vendesse uma mesa num preço mais baixo para o Brasil economizar? Não poderia comprar da Espanha, porque só poderia comercializar com Portugal. Isso é chamado de Pacto Colonial. Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Durante o período da colonização, o Brasil ele foi dividido... Na verdade, não é o Brasil, a América. A América foi dividida em 2 partes, através dessa linha, no ano de 1495. A leste, ou seja, a direita, representa a América Portuguesa. A esquerda, essa parte aqui, principalmente em verde, era a América Espanhola. O Tratado de Tordesilhas ele dividia a América entre essas 2 nações, Espanha e Portugal. O Tratado de Tordesilhas ele foi alterado no ano de 1750. Por quê? O rei de Portugal, que dominava a América Portuguesa e consecutivamente o Brasil, que ainda não era Brasil, ele morreu sem deixar filhos. Dom Sebastião morreu sem deixar filhos. Ele era muito novo e não tinha nenhum herdeiro. O seu parente mais próximo, o rei Henrique da Espanha, ele era primo do rei de Portugal. Automaticamente ele fez a fusão, a união dessas 2 nações, desses 2 territórios. Essa união, essa fusão ficou chamada de União Ibérica, tá? A União Ibérica, então, é o período que o rei de Portugal deixou de existir e o rei da Espanha dominou estes 2 territórios. Então, o Tratado de Tordesilhas não tinha mais função. Ele foi substituído pelo Tratado de Madrid, onde que o Brasil ele dobrou de tamanho. E isso foi muito bom, diferente do Pacto Colonial, que foi muito ruim. A União Ibérica foi muito boa. Por quê? O Brasil ele dobrou de tamanho, o Brasil dobrou de economia, o Brasil dobrou de recursos, o Brasil dobrou de escravos, o Brasil dobrou em tudo. Então foi muito bom para o nosso desenvolvimento, a União Ibérica. Cana-de-açúcar. Durante o Brasil colonial, nós tivemos algumas produções econômicas que não trazia lucro nenhum para o Brasil, somente para Portugal. Exemplo delas, cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi desenvolvida principalmente nos estados da região Nordeste. Tá? Então a cana-de-açúcar ela foi produzida principalmente aqui, onde estou passando um laserzinho, na região Nordeste. Tá? A mineração ela ocorreu no Sudeste, mais precisamente no estado de Minas Gerais. Então é mais ou menos aqui, é o estado de Minas Gerais, é onde se extraía o ouro do Brasil, que trouxe muito lucro para Portugal. O Brasil se torna independente no século XIX. Aí, no caso, nós começamos a produzir a nossa economia nacional, trazendo agora lucro para o Brasil. A nossa principal economia do Brasil independente foi o café, até considerado como ouro negro, o café. Trouxe muito lucro para o Brasil durante o período de independência. O café ele foi produzido principalmente no estado de São Paulo,
no estado do Paraná e um pouco no estado do Rio de Janeiro, tá? Então essas são as principais produções, principalmente São Paulo e Paraná. Próximo tópico, regionalização. Regionalização é o ato de dividir de acordo com as características comuns. Exemplo, até a escola sua é regionalizada entre Fundamental 1, primeiro, segundo, terceiro, quarto aninho, quinto aninho, Fundamental 2, sexto ano, sétimo, oitavo, maternal, berçário, enfim, dividido de acordo com características comuns. O Brasil também é dividido, regionalizado, de acordo com características comuns. Um exemplo, características naturais, sociais, culturais, econômicas. O Brasil ele é dividido, tem uma divisão oficial, que é a divisão do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não preciso que você grave nada desse nome grandão. Preciso que você grave quais são essas 5 regiões oficiais do IBGE, que divide o nosso Brasil em 5 regiões: Norte e Nordeste, Sul, Sudeste e, por último, Centro-Oeste. Essas são as 5 regiões oficiais do IBGE. Existem outras? Existem. Próximo tópico. O Brasil ele é populoso, porém pouco povoado. Qual que é a diferença de populoso para povoado? Populoso só se refere ao número de pessoas, e nós somos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, a 6ª maior população do mundo. Só que nós somos pouco povoado. O que é povoado? Povoamento, também chamado de densidade demográfica, é onde que está a concentração de pessoas, tá? Então, o nosso povoamento ele é baixo porque a maior parte das pessoas estão concentradas nessas manchas em vermelho. Por quê? Principalmente por conta dos fatores econômicos. Então, a produção do ouro, a produção do café, a produção da cana-de-açúcar, depois a industrialização, tudo foi mais forte na costa litorânea. Então, as pessoas, elas habitavam aonde que estava a maior produção. Ah, mas não teve ouro também no Centro-Oeste? Teve, mas em baixíssima escala. A maior parte do ouro foi lá na região Sudeste, no estado de Minas Gerais. Então, a economia fez com que as pessoas ficassem na costa litorânea a leste do Brasil, leste mão direita. Essas áreas mais claras é onde que moram poucas pessoas, onde não tem manchinha vermelha. E por que moram poucas pessoas? São chamadas de zonas inóspitas, onde moram poucas pessoas. Principalmente por conta dos fatores naturais. Exemplo, a Amazônia, maior floresta do mundo. Como você vai fazer uma urbanização na floresta amazônica? Pantanal, se estende pelo Mato Grosso do Sul, até a Bolívia e Paraguai tem Pantanal também. Então essas regiões naturais dificultam a adaptação humana e a concentração econômica faz com que as pessoas fiquem concentradas nessa costa litorânea, onde tem essa mancha em vermelho. Então o Brasil ele é populoso, 6ª maior população, porém pouquíssimo povoado. Próximo tópico, matriz étnica. Matriz é o principal. Matriz, significado de matriz, onde que é o principal. Etnia foi substituído pela palavra raça. Raça é utilizado somente para animais. Nós utilizamos a palavra etnia. Etnia branca, etnia preta, etnia indígena. Essas são as principais etnias do território nacional. Mas não temos outras? Lógico que temos várias. Temos etnia aí do Extremo Oriente, japoneses, temos... o que mais no Brasil? Temos paraguaios, temos venezuelanos, temos muitas nações. Mas de todas as nações, nós temos 3 principais etnias, que é o preto, ou negro, que veio do continente africano, por conta do período da colonização, trabalhar como escravo. Nós temos a segunda etnia principal, que é o branco, europeu, principalmente português, que veio para poder dominar os recursos naturais. E nós temos os indígenas, que estavam aqui desde antes da colonização. Próximo, também chamado de povo originário. A Amazônia e a sua divisão. A Amazônia ela pode ser dividida em 2 partes. Essa parte verde clarinho e a verde escurinha. A verde clarinha é chamada de Amazônia Legal. A Amazônia Legal é a Amazônia do Brasil. A Amazônia nossa se estende pela região norte principalmente. Quase 60% do território nacional é coberto por floresta amazônica. A Amazônia Legal é a Amazônia que pertence ao Brasil. A Amazônia Continental é que se estende pelos outros países. Exemplo, Guiana, Guiana Francesa, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia. Também tem floresta amazônica nesses países. Só que essa floresta amazônica é chamada de Amazônia Continental.
Próximo, transposição do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele fica aqui, principalmente na costa litorânea, nos estados do Nordeste. Tá vendo o laserzinho? É aqui que fica o Rio São Francisco. O que é a transposição? Transposição é uma abertura. Você tem lá o fluxo do rio e você faz uma abertura neste fluxo. Automaticamente a água ela vai fazer um desvio para essa abertura que você fez. Um exemplo, pega um balde de água, faz um furo nesse balde de água, vai começar a vazar água por esse furo. A transposição do rio é exatamente isso. Você faz uma abertura para que a água chegue numa outra região. E qual que é a região aonde que a transposição do rio está sendo direcionada? A transposição do Rio São Francisco para a região do Sertão. Essa é a região do Sertão nordestino. É uma das regiões mais secas do Brasil. E qual é a importância da transposição do Rio São Francisco? Levar água para os sertanejos, água para o sertão, água para o gado, água para a agricultura, água para poder beber, água para a higiene, água para o saneamento básico, água para a vida do sertão. Produções agropecuárias. Agropecuária é a junção de agricultura com pecuária. Qual que é a principal produção agrícola? Principalmente lá da região centro-oeste. A soja, a produção de soja é a mais lucrativa de todas as produções agrícolas. E a pecuária, que é a produção de animais, a criação de animais. Então, o principal produto de criação de animais é o gado, tá? Os bois, as vacas são os mais lucrativos. Para você ter noção, nós temos mais gado do que pessoas no Brasil. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Então, nós temos mais gado, mais de 200 milhões de gado, superando a população. Tudo isso faz com que eleve o PIB do Brasil. PIB, Produto Interno Bruto, é o quanto que o Brasil arrecada durante o ano. Então a agropecuária ela é beneficiada por conta dessas produções aumentando o nosso PIB. Próximo. Região do Grande ABC. Já foi muito mais forte, viu? Hoje já não é tanto. A região do Grande ABC. Qual que é a importância da região do Grande ABC? Primeiro, o que é Grande ABC? O que é a região do Grande ABC? É composto por algumas cidades. Destaque: Santo André, São Bernardo, São Caetano. Temos também alguns municípios como Mauá, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Diadema. Qual que é a importância principalmente de São Bernardo dentro dessa região do Grande ABC? As automobilísticas. Automobilísticas geram muito lucro para o Brasil, muito PIB, tá? Aumentam o PIB do Brasil, gera empregos, gera economia, aumenta as nossas riquezas automobilísticas. Ford, Mercedes, Volkswagen, Scania, GM, lá em São Caetano, essas empresas elas aumentam a economia do território nacional. Já foi muito mais forte essa região. Próximo e último, a usina hidrelétrica de Itaipu. Qual que é a importância da usina hidrelétrica de Itaipu, lá no estado do Paraná? A usina hidrelétrica de Itaipu é a energia produzida através da água. É uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo e concentrada no estado do Paraná. Produz energia para 2 países, é binacional, tanto para o Paraguai quanto para o Brasil. Abastece de energia a região centro-oeste, a região sudeste, a região sul. Então a usina hidrelétrica de Itaipu é de mega importância, produzindo energia para boa parte do Brasil. E aqui a gente finaliza a nossa revisão. Clima falei, economia histórica falei, regionalização falei, populoso povoamento falei, matriz étnica falei, Amazônia falei, transposição, produções, ABC e Itaipu. Passei todos os mapas, finalizando a revisão.